Fala galera, meu nome é Thalita e eu vim aqui falar das minhas experiências no consulado com o visto americano, tanto antes da pandemia com o visto de turista, como agora na pandemia com o visto de estudante. Mas antes, é claro, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo se você vai achar que essa informação é útil, se você está querendo ir para os Estados Unidos. E, bom, lembrando que essa é uma experiência que eu tive, os documentos que eu levei, e eu não fiz o preenchimento do formulário da DS-160, do consulado, sozinha. Quem fez pra mim foi a minha irmã, a engenheira Laísa Dubiela, eu vou deixar o link do Instagram dela aqui também. E aí, ela me ajudou com todo esse preenchimento do formulário que eu vou explicar pra vocês agora. Vamos lá. O primeiro passo para a solicitação do visto americano é o preenchimento do formulário DS-160. É feito no site do consulado americano e é totalmente em inglês. As informações que vão ser solicitadas no preenchimento do formulário são as suas informações pessoais, como passaporte, número de RG, filiação. Se você é menor, vai precisar das informações do seu responsável também. As informações da sua escolaridade, do seu emprego atual e do seu emprego anterior. Vai precisar também das informações da sua I-20 e número de SEVES, o número das SEVES e o número da escola, as informações da sua escola que você está indo estudar, se você estiver indo fazer o intercâmbio, como contato da pessoa que você vai falar lá fora. Também precisa de responder algumas perguntas para saber se você está propício ou já cometeu crimes no país ou está propício a cometer crimes lá fora, como se você já cometeu algum atentado terrorista. É muito importante que você não minta durante todo o formulário, porque eles vão pegar os dados, vão comparar com as suas informações e os seus documentos também durante a entrevista. Fez o envio do formulário, agora é hora de fazer o pagamento desse formulário da S160. Ele pode ser feito por cartão de crédito, que é em uma única vez e você já consegue fazer o agendamento da entrevista, ou então por boleto. E aí você faz o pagamento do boleto, espera constar esse pagamento, retorna no site e... temos um bebezinho aqui. Retorna no site e faz o agendamento da entrevista e do CABES. Reconhecer o pagamento, aí você vai fazer os agendamentos. O primeiro agendamento é no CABES. Então, um dia você vai lá, tirar a fotinho do visto e fazer a coleta das suas digitais. Nesse dia, você precisa levar somente o comprovante de pagamento da DS-160 e o seu passaporte. Estar com eles em mão e entrar e fazer a foto e a leitura da digital. Basta chegar lá no CABES com 20 minutinhos de antecedência. Os estudantes, antes da entrevista, dos documentos da entrevista, é necessário que você faça o seu pagamento da SEVES. Ela tem um custo de $350. Então, a DS-160, que é para todas as solicitações de visto, ela custa $190, aproximadamente 800 e pouquinhos hoje, né? E na SEVES, ela custa $350. Você faz o pagamento no link que tanto no consulado tem, ou aqui na bio também vai ter. E faz o pagamento dessa em boleto também, ou cartão de crédito, e se eu não me engano tem transferência. Eu fiz o pagamento de todos, tanto das duas no cartão. E aí já consegue imprimir o comprovante de pagamento e para deixar anexo junto com todos os documentos. Os documentos para o consulado, você vai apresentar todos os documentos que você utilizou para fazer o formulário, o comprovante do pagamento da DS-160, o seu comprovante do pagamento da SEVES, o comprovante da I-20, que é o documento da escola onde você vai fazer o curso lá nos Estados Unidos, né? Eles te mandam para você colocar lá no formulário, você já vai ter ele também. E todos os comprovantes, todos os documentos que comprovem que você tem vínculo no país. E também que você consegue custear essa viagem. Se você não consegue custear sozinho, você pode colocar como ajuda de custo a pessoa que vai te ajudar com isso. Por exemplo, seu pai ou seu tutor. Nesse caso, quando você
pega a ajuda de custo de alguém, você precisa levar também os documentos dessa pessoa. É sempre interessante você levar os documentos originais. Por exemplo, eu levei os meus documentos, então os meus documentos pessoais, os meus documentos financeiros, os meus certificados de cursos e de faculdade, a minha declaração do curso atual que eu estou fazendo, a minha carteira de trabalho com as informações do meu trabalho atual e também as informações do meu pai, que seria uma ajuda de custos com gastos pessoais. Então eu precisei fazer uma cartinha dele, ele assinou essa cartinha, informando as informações dele, o nosso grau de parentesco, e que ele estava declarando que, caso necessário, iria me ajudar com os custos da minha viagem. E aí eu precisei do extrato bancário, dos 3 últimos extratos bancários dele, dos últimos impostos de informe de imposto de renda, e os 3 últimos olerites também. Foi os documentos que eu levei dele. Nessa última entrevista que eu fui sozinha, tá? Na minha primeira entrevista, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele foi junto comigo, então a gente tinha todas as informações também. Na entrevista, separou todos os documentinhos. É importante que você deixe uma pasta onde você consiga localizar muito fácil os documentos que você precisa. Então, eu coloquei em uma pastinha, coloquei post-its escrito o que era cada coisa. Então, eu coloquei documentos pessoais, documentos da escola que eu vou fazer o intercâmbio, documentos das escolas que eu já fiz anteriormente, dados bancários meus, informações de custeio minhas, informações de custeio do meu pai, outros documentos que eu possa precisar. Eu vi muitos vídeos de pessoas que foram reprovadas e acham que às vezes era a forma como estava vestido. O consulado ele quer saber se você tem vínculos no país e que você vai retornar e que você realmente vá para o país deles com o objetivo que você está indo. Mas é uma entrevista, então é sempre importante que você vá mais formal e mais discreto, né? Então eu fui como se eu estivesse indo para uma entrevista de emprego. Facilmente eu tinha a minha I-20, que é o formulário da escola, nesse último, e em ambas as entrevistas eu tinha a DS-160 e o passaporte, que são os documentos que eles solicitam. Vou contar primeiro da minha última entrevista, da entrevista como estudante. Essa eu fui sozinha, a minha intenção é fazer um curso, fazer um intercâmbio de curto prazo, então durante as minhas férias do meu trabalho. É importante que você não vá com relógios, que você deixe o seu celular ou no carro, ou tem guarda-volumes lá também, perto da entrevista, tá? E aí você você guarda tudo isso. O único acessório que eu tinha eram uns brincos e uma pulseirinha. E com um traje mais formal de entrevista e a minha pastinha. Não levei bolsa, porque você passa por uma revista. Então é muito importante que você tenha o menos itens possível, porque na hora você entra e aí eles olham, né, o seu agendamento, você passa pelo raio-x, então no raio-x você tira as coisas, coloca o documento numa pastinha, numa caixinha, né? Coloca às vezes o cinto, por exemplo, e blusa de frio também. E aí você coloca, eles passam no raio-x, você passa no scanner e passado o raio-x, você tem que pegar tudo e se arrumar depois do raio-x. E depois do raio-x já está de cara com as cabines, né, das entrevistas. Então é importante que quanto menos você tenha, melhor, porque você não precisa ficar se ajeitando com várias coisinhas, tá? Fez o raio-x, você vai passar numa recepção. Na recepção eles vão olhar a sua DS-160 e o I-20 e o passaporte, e aí vai te encaminhar para a fileira que você realmente vai. Então tem os casos de visto emergencial, agora na pandemia, e o visto de estudante. São as duas categorias que eu vi, que estavam entrevistando, tá? Tinham bem poucas pessoas, então foi bem tranquilo com relação a tempo.
Para quem nunca fez uma entrevista com consulado, é como se fosse um guichê de rodoviária, sabe? São vários guichês de rodoviária e aí tem um vidro entre você e a pessoa e você não senta, porque a primeira vez que eu fui fazer a entrevista eu achei que a gente tinha que sentar e ficar conversando com a pessoa. Não, você é chamado, você fica nessa fila, você fica em pezinho, né? Então, quando você é chamado, você fica em pé em frente ao vidro, né? Com a pessoa. E aí ela pede o seu passaporte. Na última vez ela me pediu o passaporte e o I-20. Foi um homem que me entrevistou e ele estava reprovando todo mundo antes de mim, então eu fiquei com muito medo de ser com ele. Então eu ficava falando, nossa, tomara que eu não vá naquela cabine, tomara que eu não vá naquela cabine. E foi a cabine que eu fui. Mas, enfim. E aí eu cheguei simpaticíssima, né, pro rapaz, falou, bom dia, tudo bem? Meu nome é Thalita. E entreguei meus documentos, e aí ele foi recíproco comigo. Ele falou, bom dia, tudo bem, meu nome é... E aí ele viu no computador, viu meus documentos, e ele falou, o que você vai fazer nos Estados Unidos? E aí eu falei bem clara e objetiva, curta, sabe, as respostas. Eu vou estudar inglês durante o meu período de férias do trabalho. E aí ele perguntou com o que eu trabalhava, eu expliquei com o que eu trabalhava, de forma resumida, na empresa que eu trabalhava. Ele perguntou também se eu era casada, e aí eu mostrei a minha aliança e falei, não, eu namoro. E nesse caso ele aprovou muito fácil, ele não olhou nenhum documento dos que eu tinha separado. Nenhum documento mesmo, assim, ele não pediu nenhuma comprovação. Tinha impresso passagem, inclusive, se eu não falei antes, estou falando aqui, tinha impresso passagem, inclusive, e não precisou. Na minha outra entrevista, foi eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Eu e a minha irmã fomos aprovadas e meus pais não foram aprovados. A minha irmã e eu apresentamos os documentos de renda, escolaridade e pediu a renda do meu pai também na primeira entrevista. Pediu também a nossa reserva de hotel, a gente tinha deixado lá a reserva de hotel para impressa, né? A gente mostrou também, mas os critérios que eles não aprovaram meus pais e aprovaram a minha irmã, não sei. Provavelmente eles sentiram que eu e minha irmã tem mais vínculos no Brasil. E os meus pais, a minha mãe, ela atualmente é do lar e meu pai já tem muitos anos numa empresa. Então, provavelmente ele... E é uma área, que é a área de construção, que é muito concorrida lá fora, né? Tem muitas oportunidades lá fora. Então, eles optaram por aprovar eu e minha irmã naquele momento e não aprovaram meus pais, mas nada impede que eles vão ser aprovados numa próxima entrevista, tá? Eu fiquei muito nervosa na segunda entrevista que eu fiz durante a pandemia, justamente por a gente estar numa pandemia, né? Nesse momento onde está restrito a entrada do país. Eu estava nervosa também por ser um curso curto e achar que eu não estava estava vinculando muito os meus interesses em ficar no país naquele momento. E na verdade sim, eu estava, porque estou procurando me aprimorar para estar aqui no país, no meu trabalho, me desenvolvendo no meu trabalho. Na entrevista de turista, eu vi muitas famílias, e aí estava no período normal, que foi antes da pandemia, né? Muitas famílias serem reprovadas. E o perfil que eu via que era mais aprovado eram mulheres com cara de mais velhos que iriam sozinhos, ou homens também, que eram mais velhos e que estavam indo sozinhos. Não sei se pode ser coisa da minha cabeça, mas no meu ver foi assim. Bom, em ambas eu tive a sorte de ser aprovada, mas na primeira eu fiquei muito triste porque meus pais não foram aprovados, assim. A gente estava pretendendo fazer uma viagem e aí logo veio a pandemia, claro, a gente não fez, mas a gente teve que mudar um pouquinho nossos destinos com relação àquela viagem de família que a gente ia fazer, justamente por eles não terem sido aprovados. É muito ruim a sensação de
ser reprovado, eu senti por mim, mesmo que eu tenha sido aprovada, porque você faz um pagamento de um valor que não é barato, né? Com a inflação de hoje em dia, então é um valor que ele acaba fazendo um pouquinho de falta, né? E aí eu sempre muito tenso. E também de tudo que me falaram. Eu acho que eu vi muita coisa antes, assim, justamente por não estar indo com uma assessoria. E aí eu fiquei um pouco mais nervosa nessa segunda entrevista por ver muito mais coisas, né? Eu vi vídeos de pessoas que foram reprovadas, pessoas que foram aprovadas, nunca tem muito critério. O maior critério que eu vejo é de você mostrar que tem vínculos aqui no país, que você vai voltar para cá. Esse eu acho que é o maior. É importante, no caso de estudantes, escolher uma escola que ela também seja muito bem conhecida, muito bem reconhecida perante os americanos, tanto também para o Brasil. Eu vou falar sobre a escola que eu escolhi, sobre o tipo de curso que eu também escolhi nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse. Curtam, se inscrevam, compartilhem com pessoas que vocês sabem que querem que querem ir para os Estados Unidos. E para eles poderem facilitar essa experiência. E se você ainda não tem um passaporte, lá no meu Instagram eu gravei um IGTV mostrando como se faz um passaporte. Eu vou tentar colocar aqui no YouTube também, mas vão lá conferir, me sigam no Instagram. É isso.